Olá, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do objeto de conhecimento. Aula de número 22 e o objeto de conhecimento é relações entre os componentes físicos naturais, parte 1. No detalhamento, nós estaremos estudando a teoria da deriva continental, a formação dos continentes, os tipos de placas tectônicas, oceânica e continental, e bordas de placas, divergente, convergente e transformante. Vamos lá para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, nesta aula, nós vamos iniciá-la mostrando aqui o nosso planeta Terra, onde vocês vão visualizar aí o nosso planeta e os seus continentes. Observem aí, né, que a nossa superfície terrestre, ela é formada ali por 6 grandes massas de terras, que nós chamamos de continentes. Essas 6 grandes massas de terras, elas estão dispostas aí pela superfície terrestre, cercadas por 3 grandes oceanos. E aí nós temos a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. 6 grandes massas de terras. Mas, gente, será que sempre foi assim? Será que elas sempre estiveram dispostas dessa forma como nós conhecemos na superfície terrestre? Nesta aula de geografia, nós iremos estudar uma das ideias mais fascinantes da ciência, que é a teoria da deriva continental. Essa teoria que veio explicar que os continentes da Terra, que essas grandes massas de terras, elas estão em movimento, elas estão à deriva na superfície terrestre. Essa teoria que veio a explicar que os continentes, eles se movimentam e que lá no passado, esses continentes eles já estiveram unidos, formando uma única massa continental, ou melhor, um único continente. Então, vamos conhecer mais sobre a teoria da deriva continental. Essa teoria ela foi desenvolvida por um geógrafo alemão chamado Alfred Wegener, que foi desenvolvida no ano de 1912. Então, Alfred Wegener, ele desenvolveu essa teoria revolucionando a ciência naquela época. De acordo com Wegener, a gente verifica que ele afirmava, a partir dessa teoria, que há cerca de 200 milhões de anos, entre 200 e 225 milhões de anos, a Terra ela era uma única massa, formada por uma única massa continental. Então, segundo Wegener, havia um único continente, que ele chamou de Pangeia. Esse supercontinente, a Pangeia, ele estava ali rodeado por um único oceano. E esse oceano que ele chamou de Pantalassa. E aí a gente verifica aí nas imagens o supercontinente Pangeia, essa grande massa de terra, que com o passar dos anos, de acordo com Wegener, essa massa continental ela foi se fragmentando, né? Ela foi se separando. O que aconteceu? Há cerca de 135 milhões de anos, nós tivemos a fragmentação da Pangeia. E essa fragmentação ela veio dar origem a 2 novos continentes, que são o continente Laurásia e o continente Gondwana. Na imagem, vocês podem observar esses 2 grandes continentes que se formaram a partir da fragmentação da Pangeia.
No hemisfério norte, nós tínhamos aí o continente Laurásia, e no hemisfério sul, nós tínhamos o continente Gondwana. O continente Laurásia, que mais tarde veio formar ali os continentes que estão na América do Norte, como a Europa, por exemplo. E o continente Gondwana, que mais tarde veio formar ali os continentes que estão no hemisfério sul, como a África, por exemplo. Então, os continentes, de acordo com a teoria de Wegener, eles continuavam se movimentando pela superfície terrestre, né, ao passar dos milhares de anos. Então, de acordo com a teoria, os continentes eles não são estáticos, eles estão à deriva. Eles estão ali se movimentando. Entretanto, Wegener ele não conseguia explicar, né, de forma convincente para a sociedade científica, para a comunidade científica, qual era o mecanismo que fazia com que esses continentes se movimentassem. A gente vai verificar, utilizando essa animação, esse movimento dos continentes de acordo com a teoria da deriva continental. Então, a gente verifica inicialmente que havia um único continente, o continente Pangeia, né? Há cerca de entre 200 e 225 milhões de anos, que era essa única massa de terra. Há 135 milhões de anos, esse continente se fragmentou, formando a Laurásia e a Gondwana, e há 65 milhões de anos, esses continentes continuaram se movimentando até chegar à configuração atual que nós conhecemos, que são os 6 continentes da Terra. Para que vocês possam fixar melhor e entender melhor a teoria da deriva continental, a gente vai mostrar aqui essa ilustração para vocês acompanharem essa divisão da Pangeia. Lembrando, novamente, que a Pangeia era a grande massa continental, né? Era o único continente. Essa palavra, Pangeia, ela é uma palavra, né? Um termo de origem do grego, que significa toda a terra, onde Pan quer dizer toda e Geia quer dizer terra. Então, nós tínhamos aí toda a terra aí na superfície terrestre, uma única massa continental. Então, a Pangeia ela se fragmentou em 2 partes, onde no hemisfério norte nós tivemos aí a Laurásia, o continente Laurásia, e no hemisfério sul nós tivemos o continente Gondwana. Parou por aí essa movimentação dos continentes? De acordo com a teoria, não, né? Os continentes continuaram aí se deslocando. E aí a Laurásia também e a Gondwana foram se separando, se fragmentando em outras partes. Então, a Laurásia ela se dividiu na parte da América do Norte, na Ásia e na Europa, e o continente Gondwana ele se dividiu aí nas terras da África, da América do Sul, da Antártica, da Austrália e da Índia. Bom, Wegener, ele tentou provar a sua teoria, a teoria da deriva continental, utilizando vários argumentos baseados em estudos, em observações que estavam sendo realizados naquela época. Então, um dos argumentos assim, mais utilizados, mais debatidos pela teoria de Wegener, estava baseado nas evidências morfológicas. O que eram essas evidências morfológicas? Wegener ele observou a justaposição entre as linhas de costa do continente africano e do continente americano. Então, a observação de Wegener se baseia aqui nesse contorno da América do Sul com o contorno do continente africano.
onde ele observou que esses continentes, eles se encaixavam como se fossem peças de um grande quebra-cabeça. Então, essa evidência morfológica, em que Wegener ele defendia, ela vinha ali confirmar que, no passado, os continentes eles já estiveram unidos, né? Então, ele observou essa justaposição entre essas linhas de costa, tanto da América do Sul quanto da África. Então, observe que é como se essas duas partes elas se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Mas essa coincidência ela não era apenas uma coincidência física. Wegener ele também observou que, baseado nas evidências, que haviam restos de fósseis de animais, de vegetais, que foram encontrados nesses dois continentes. Uma das outras evidências da teoria de Wegener se refere às evidências paleontológicas. As espécies semelhantes de plantas e animais fósseis, elas foram encontradas em continentes que hoje estão separados por oceanos. Observem nesta ilustração todas essas massas de terra que estão ali unidas, né? E aí, de acordo com essas evidências, em que Wegener ele sustentava a sua teoria, encontrou-se fósseis, tanto de vegetais quanto de animais, em diferentes continentes. Por exemplo, na América do Sul foram encontrados fósseis de répteis por exemplo, do Mesossauros, e foram encontrados na América do Sul e também foram encontrados no continente africano. Então, todas essas evidências elas vinham ali sustentar a teoria de Alfred Wegener, onde ele argumentava que os continentes eles já estiveram unidos lá no passado. Um outro argumento de Wegener se apoiava nas evidências geológicas. Essas evidências elas se referem às correspondências geológicas entre diferentes continentes. Ele observou que as formações rochosas e as cadeias de montanhas, como as montanhas Apalaches, que se encontram na América do Norte, e as montanhas caledonianas, que se encontram na Escócia e na Escandinávia, elas tinham uma estrutura e idades semelhantes. Então, isso fez com que o autor ele sugerisse que esses continentes eles já estiveram unidos lá no passado. Então, o autor ele observou que as rochas de mesma idade, de mesma composição, elas foram encontradas em diferentes continentes, e reforçando a ideia, né, de que os continentes, novamente frisando aqui, eles estiveram unidos, formando a grande massa continental há cerca de 200 a 225 milhões de anos, que era o supercontinente Pangeia. Os argumentos de Alfred Wegener também se baseavam nas evidências paleoclimáticas. Essas evidências, ela traz ali a ideia, né, a observação, na verdade, onde se refere à presença de glaciares em regiões que atualmente têm climas quentes, sugerindo que esses continentes, lá no passado, eles estavam localizados em diferentes latitudes. Estavam localizados na mesma latitude. Então, observem aí as imagens onde foram encontrados esses depósitos de glaciares, né, que hoje são regiões de climas bastante quentes. Então,
Essa ideia reforça ali a ideia de que no passado esses mesmos continentes eles estavam ali dentro da mesma latitude, próximas aos polos. Wegener, ele tentou provar a sua teoria, mas ele recebeu muitas críticas, mas a sua teoria ela foi fundamental ali para a ciência. E aí a gente vai verificar quais as contribuições, as críticas e qual a contribuição de sua teoria para a ciência. Para Wegener, as forças responsáveis pelo movimento dos continentes seriam as forças de atração gravítica entre a Terra e a Lua, que são as forças que são responsáveis pelas marés. Então, uma das ideias que Wegener dizia, né, que era uma força responsável pelo movimento dos continentes, era a força gravitacional da Lua, que fazia com que os continentes se movimentassem. E ele também falava das correntes acidentais no globo, que elas seriam responsáveis para forçar o movimento dos continentes sobre os oceanos. Então, Wegener, ele não conseguia explicar cientificamente, de forma convincente, esse processo de deslocamento dos continentes na superfície terrestre. Ele não conseguia explicar qual a origem dessas forças que são responsáveis por essa movimentação. Então, no início, a teoria ela foi rejeitada pela comunidade científica, pois ele, apesar de ele trazer essa explicação que os continentes eles estão à deriva, que eles se movimentam sobre a superfície terrestre, ele não conseguia explicar qual era esse mecanismo, qual era essa força que fazia com que os continentes se movimentassem. A hipótese do nosso autor ela foi confirmada somente em 1960, após 30 anos de sua morte, tornando-se mais aceita ali pela comunidade científica. Então, nesse período, nós temos aí a NASA usando a tecnologia do sonar para fazer várias pesquisas, várias investigações no fundo do assoalho oceânico. Então, a NASA ela descobriu ali, encontrou rochas recentes. Então, todas essas observações, todos esses estudos, eles vieram ali ajudar, né, abrir caminho, juntamente com a teoria de Wegener, para o desenvolvimento da teoria da tectônica de placas, né? Então, nós tivemos aí a descoberta da expansão do fundo oceânico, a partir ali das investigações da NASA, e aí nós temos, nesse momento, aí, a geofísica se tornando um campo de estudo ali com bastante descobertas, com bastantes investigações, e isso veio a explicar o mecanismo adequado para o movimento dos continentes. Então, aí nós temos uma resposta convincente, né, para esse mecanismo de movimentação dos continentes, para essa deriva continental. Wegener, ele estava certo, né? Ele estava certo na sua teoria, em que ele dizia que os continentes se movimentavam. Entretanto, ele não conseguia explicar quais eram essas forças que movimentavam esses continentes. E aí nós temos a teoria da tectônica de placas, que ela veio ali fundamentar a teoria de Wegener. Infelizmente, ele já não estava mais em vida, né, para ter ali a sua teoria aceita pela comunidade científica. Mas ela teve ali uma grande importância porque ela veio fundamentar a teoria da tectônica de placas. De acordo com a teoria da tectônica de placas,
a Terra, a superfície terrestre, ela está dividida em grandes blocos rochosos, que são as placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Então, essas placas tectônicas, elas estão ali se movimentando, né? O mecanismo que vai movimentar essas placas tectônicas está relacionado ao movimento de convecção do magma no manto terrestre. Então, esse é o mecanismo que faz, de acordo com a teoria, essas placas se movimentarem, se afastarem uma das outras ou se aproximarem uma das outras. Então, são 14 grandes placas principais que se movimentam alguns centímetros por ano no manto terrestre. Então, a teoria, ela afirma, a teoria da tectônica de placas, ela afirma que os continentes, eles estão realmente, como Wegener afirmava, que eles estão em movimento, eles estão à deriva sobre o manto da Terra. Essas 14 placas principais, elas se dividem em placas oceânicas, em placas continentais e em placas oceânicas e continentais. As placas oceânicas, elas carregam a crosta oceânica, que é mais fina e mais densa que a crosta continental, né? A crosta oceânica, ela é constituída ali principalmente de basalto e a crosta continental, ela é constituída principalmente de granito. Então, a crosta continental, ela é mais espessa do que a crosta oceânica. Então, essas placas oceânicas, elas carregam a crosta oceânica, tá? Onde estão os oceanos. E as placas continentais? As placas continentais, elas carregam a crosta continental, onde estão presentes os continentes e as ilhas, e elas são associadas às grandes massas de terra, né, onde nós temos aí os nossos 6 continentes. Então, essas placas continentais, elas tendem a ser mais espessas e menos densas do que a crosta oceânica. E também nós temos as placas oceânicas e continentais, que são tipos encontrados tanto nos continentes como também no assoalho oceânico. E aí a gente vai verificar, a partir dessa animação, essas 14 principais placas oceânicas. Observem. Então, nós vamos ter aí a placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa de Cocos, a placa do Caribe, a placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa africana, a arábica, a placa indiana, a placa euroasiática, que são a placa Filipinas, a australiana, a norte-americana. Então, nós temos aí 14 grandes placas tectônicas. Essas placas tectônicas, observem aí que nós temos algumas setas que vão indicar a direção do movimento dessas placas tectônicas, onde algumas placas elas vão se encontrar, né, através de um movimento que é chamado de movimento convergente. Algumas placas elas vão se afastar uma das outras, elas vão se movimentar em direções opostas, que são chamadas de placas divergentes, e nós vamos ter as placas transformantes, que é aquelas que deslizam lado a lado, aí se movimentando sobre o manto terrestre. O Brasil ele está localizado aí bem no centro da placa sul-americana, tá, gente? O movimento dessas placas tectônicas, ele é responsável ali pela formação das cordilheiras, pela formação, esse movimento das placas, ele é responsável ali pelos terremotos que acontecem,
pelos vulcões e por várias transformações que acontecem na superfície terrestre. Então, nós temos aí uma placa vizinha, a placa sul-americana, que é a placa de Nazca. Vocês podem observar que é uma placa aí que está no Pacífico. E aí nós temos também várias outras placas que vocês podem estar observando, né, como se elas formassem as peças de um grande quebra-cabeça que fundamentam a teoria de Alfred Wegener, que os continentes eles já estiveram unidos lá no passado. Então, Alfred Wegener, ele veio ali, era uma teoria, né? Ele tentava provar a todo custo. Como disse, entretanto, ele não conseguia explicar de forma convincente para a comunidade científica qual era a força que fazia com que esses continentes se movimentassem sobre a superfície terrestre. Bem, de acordo com a ciência, os continentes da Terra, né, eles continuam se movimentando. Eles continuam se movimentando lentamente e, de acordo com a ciência, eles se movimentam, eles se afastam cerca de 1 centímetro por ano. E aí vem aquela dúvida, né, gente? Será que daqui a alguns milhares de anos, será que esses continentes eles não podem estar novamente unidos, formando novamente uma grande massa de terras? E aí a gente vê, né, que a ciência ela trabalha ali em conjunto. A ciência ela trabalha ali a partir de hipóteses, de descobertas, de observações, mas a ciência ela nem sempre traz ali uma verdade absoluta, mas ela mostra também que o nosso planeta ele está em constante evolução, em constante transformação. Bem, finalizamos por aqui a nossa aula. Até a próxima.